A obsessão por deixar um legado. Todo mundo quer ser lembrado. Tem gente que vive para isso. Faz de tudo para marcar o próprio nome na história. Como se a vida só fizesse sentido se alguém lembrar dela depois. Só que tem um detalhe. A maioria das pessoas que vive tentando ser lembrada esquece de viver. Parece que virou moda viver para a plateia. Posta tudo que faz, mostra tudo, quer ser importante, quer ser reconhecido, quer deixar o nome gravado numa estátua invisível que só existe na própria cabeça. Marco Aurélio já avisava: logo você será esquecido, e os que te esqueceram também serão esquecidos. A verdade é que a maioria das pessoas que fizeram a história não pediu por isso, só viveu de forma tão presente, verdadeira e intensa que o nome acabou ficando. O foco deles não era ser lembrado, era viver bem, que é muito mais difícil e muito mais valioso. A ilusão da eternidade. Sabe aquele papo de quero deixar minha marca no mundo? Beleza, mas pra quê? Você acha mesmo que daqui 200 anos alguém vai lembrar do que você postou no Instagram? Das suas fotos, das frases de efeito, dos stories sobre gratidão? A verdade é que a gente vive como se fosse eterno, mas não é. Você vai morrer, e depois de um tempo provavelmente ninguém vai lembrar do seu nome. E tá tudo bem com isso. O estoicismo sempre me ensinou com clareza. Epicteto dizia: não é a morte que o homem deve temer, mas sim nunca começar a viver. Enquanto você se preocupa em como será lembrado, você deixa de aproveitar o agora, deixa de olhar para o céu, de ouvir a própria respiração, de rir com quem está do lado, de jogar bola com vontade, de ouvir uma música e se arrepiar. Você está tão ocupado em ser alguém no futuro que esqueceu de ser alguém agora. O legado invisível. Tem uma verdade que ninguém fala. As melhores pessoas que já passaram pela sua vida, provavelmente ninguém mais conhece. Aquela senhora que cuidava de você na infância, aquele tio que te deu o primeiro conselho sério, a amiga que te ouviu quando você estava no fundo do poço, aquele professor que nem tinha rede social, mas mudou sua visão de mundo com uma frase. Essas pessoas não têm 1000 seguidores, não estão nos livros de história, mas elas viveram bem, e o impacto que deixaram em você é real, mesmo que o mundo nunca saiba o nome delas. Tem um episódio de BoJack Horseman que mostra isso. Um personagem morre e o narrador diz: ele não foi um herói, nem um gênio, só alguém tentando acertar, como todo mundo, e isso foi o suficiente. Porque a verdade é que viver bem não exige plateia e o mundo que mais importa é o das pessoas que te cercam. Você já parou para pensar no quanto a fama é instável? Pessoas que ontem eram adoradas, hoje são canceladas. Pessoas que lutaram a vida inteira para serem reconhecidas são esquecidas em um clique. Napoleão Hill falava disso. O desejo por fama pode ser tão destrutível quanto o medo do fracasso. Quer um exemplo? Michael Jackson, Elvis, Jim Carrey. Todos deixaram marcas, mas todos também viveram atormentados pela própria fama. A fama não é garantia de boa vida, muitas vezes é o oposto. E sabe o que é curioso? Tem gente que vive sem seguidores, sem palco, sem glamour, mas com leveza, com paz, com verdade. No fim, a fama é só uma versão cara do vazio. A vida não precisa de aplauso. Isso me lembra do momento quando Jiraiya morre. Ele não está cercado de multidão, não tem fogos de artifício, nem homenagem, mas ele sorri, porque sabe que viveu do jeito dele, com propósito, com coragem. Ele formou pessoas, tocou almas, não pelo que ele mostrava, mas pelo que ele era. E isso é o que mais importa. Você não precisa de plateia para ter vivido bem. A verdadeira paz vem quando você entende isso, quando percebe que pode viver por si mesmo, não por uma plateia invisível, não por validação, só por viver. A paz de ser só mais um. Você não precisa ser o protagonista do mundo. Aliás, talvez a maior liberdade que se pode conquistar é a de não ser especial. Isso assusta, né? Muita gente cresceu ouvindo que é único, que nasceu para brilhar, que tem que fazer história. Mas e se não tiver que fazer nada disso? E se a vida for mais sobre estar presente do que ser notado? Tem dois tipos de pessoas que passam pela vida. Um fazendo barulho, aparecendo em tudo, mas no fim das contas não muda nada. E tem o outro tipo, que age no silêncio, que ajuda quem precisa, que ouve com paciência, que faz as pequenas coisas com cuidado. Esse segundo tipo não aparece nos jornais, não viraliza, não ganha prêmio, mas transforma o mundo em silêncio. Não importa o quanto lentamente você vá, desde que você não pare. O mundo te ensina que viver bem é acumular fama, grana e aplauso, mas na real, viver bem é fazer o bem, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém vai lembrar. A liberdade de não depender da memória dos outros. Um dos maiores poderes que você pode ter é esse: viver sem precisar ser lembrado. Porque quem vive para ser lembrado se torna refém da opinião alheia. Pensa bem, se a sua paz depende de alguém te homenagear, você nunca vai ter paz. Se o seu valor depende do reconhecimento, você vai passar a vida inteira tentando provar que merece ser amado. Isso é uma prisão. Mas quando você entende que a sua vida vale por si só, que você pode morrer em paz, mesmo que o mundo te esqueça, aí sim você vive de verdade. A armadilha do ego. Tem uma armadilha escondida por trás do desejo de ser lembrado: o ego. A gente quer aplauso, quer reconhecimento, quer ser importante,
Mas no fundo, isso é só o ego querendo ter certeza de que existiu. O ego tem pavor de ser esquecido. Mas e se isso não importasse? E se o verdadeiro sinal de maturidade fosse justamente desinflar esse ego? Tem um momento em Attack on Titan onde o Armin fala sobre ser herói. Ele diz que ser herói nem sempre é sobre ser lembrado. Às vezes é sobre fazer o que precisa ser feito, mesmo que ninguém saiba. Você morre como vilão no livro dos outros, mas vive com paz dentro de si. Talvez seja essa a verdadeira vitória. Não precisar vencer na história, só viver em paz com a própria consciência. A verdadeira medida de uma vida. No fim das contas, como que se mede uma vida? Não é pelo número de views, nem pelas homenagens no velório, nem pelas estátuas ou seguidores. A vida se mede pelo que você fez com o tempo que teve. Se você foi gentil, se perdoou rápido, se amou com profundidade, se sentou no chão para ouvir uma criança, se respirou fundo antes de gritar, se fez o certo mesmo quando não dava like. Essas são as marcas que não aparecem na história, mas que mudam o mundo de verdade. E o mais curioso, essas marcas só quem viveu sabe que deixou. O mundo esquece, mas a vida não precisa lembrar. Você acha que vai ser lembrado, mas a verdade é que o mundo esquece rápido. Quantas pessoas você admira hoje e nem sabe que foram enterradas? Quantos artistas você ouve, lê, assiste e nem sabe o nome real? Mesmo assim, eles fizeram diferença. Porque a vida não precisa lembrar de você. Ela só precisa te sentir vivo, como uma fogueira que aquece quem está perto. Ela não precisa deixar fumaça no céu. O impacto real é esse, a forma como você tocou quem estava do lado, a leveza que espalhou, a firmeza com quem sustentou alguém em silêncio. Isso é viver bem, mesmo que o mundo não lembre. O valor de uma vida invisível. Sabe o que é mais louco? É que a maior parte das pessoas que sustentam o mundo são invisíveis. Os que limpam, os que cuidam, os que não têm tempo para se exibir. Gente que nunca será capa de revista, mas sem eles, nada funciona. Tem uma frase do Dostoiévski que se encaixa aqui. A beleza salvará o mundo, mas não a beleza das fotos editadas. É a beleza do gesto simples, do olhar gentil, do silêncio que compreende. É essa beleza que faz o mundo girar. Não a fama, não a glória, só a verdade. A morte não apaga uma vida bem vivida. Quando você morrer, o mundo vai seguir. As redes sociais vão continuar girando, as ruas vão continuar cheias, a rotina vai voltar ao normal. Mas a paz com que você vai encarar a morte, isso sim é o que importa. Tem um episódio de Midnight Gospel onde o personagem conversa com a própria mãe sobre morrer. Ela diz: a morte não é um fim, é só uma mudança de forma. E sorri, porque ela viveu bem. Ela não precisava de um túmulo visitado, ela precisava de uma vida que valeu a pena para ela. E isso basta. No final, não importa quantos seguidores você teve, não importa se você teve estátua, homenagem, livro, canal, prêmio. O que importa é se você viveu do seu jeito, com verdade, com coragem, com presença. Se você foi bom com quem estava perto, se ajudou alguém a seguir em frente, se amou com o coração inteiro. Viver bem não é ser lembrado. Viver bem é não se arrepender. É olhar para trás e saber eu fui quem eu precisava ser, mesmo que o mundo esqueça.